O cinema de filme de terror slasher tem muito lixo, mas também tem muita coisa boa. E hoje eu tô aqui pra falar dessas coisas boas. Eu não aguento mais falar de coisa ruim. Hoje eu vou falar sobre as maiores sagas de filmes slasher de todos os tempos. O Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974, acompanha a história de uma família canibal que faz tudo com pele humana. Eles fazem roupa, eles fazem móveis, sofá e também comem carne humana. Esse aqui foi o primeiro filme slasher lançado, então quando ele surgiu, a galera ainda não entendia o que era um filme slasher. Por isso muita gente ficou traumatizada, muita gente achou até que esse filme era um filme real, era uma found footage, ou seja, uma fita perdida de um caso que realmente aconteceu, mas pô, não é, obviamente aquilo é uma ficção. E o Massacre da Serra Elétrica, ele já começa definindo o que é um filme slasher, que é um filme onde a gente torce pra ver as pessoas morrendo. A gente não tá torcendo pelo bem dos personagens, a gente torce pela aqueles personagens morrerem pra gente poder assistir as mortes. O legal dos filmes slasher são as mortes, são como as mortes são executadas, o sangue, a violência, e em Massacre da Serra Elétrica tem muita violência. Sim, você pode falar que, mas todos os filmes depois do primeiro de Massacre da Serra Elétrica são ruins. Eu concordo com você. Todos os filmes são um lixo. Mas, pô, o primeiro é muito bem feito. A gente tem um personagem icônico, que é outra característica dos filmes slasher. Todo filme slasher tem que ter um bom personagem. Um personagem caricato, um personagem icônico. E, pô, Massacre da Serra Elétrica tem isso. O Leatherface, o nosso cara de couro, ele é exatamente um vilão icônico e assustador. A gente tem vários clichês ali, sei lá, Final Girl, e também a gente tem nesse filme aquela cena do jantar, onde colocam a menina sentada, amarrada e começa a comer carne humana. Nossa, esse filme é muito bom, velho. O Massacre da Serra Elétrica. O único ponto negativo desse filme é o nome, porque não faz sentido. O nome original é The Chainsaw Massacre, ou O Massacre da Motosserra. E aqui no Brasil ele foi traduzido para O Massacre da Serra Elétrica, coisa que não faz sentido. Porque aqui eu vou dar uma aula para você. Serra elétrica precisa de eletricidade, motosserra precisa de gasolina, e é o que o Leatherface usa. Ele usa uma motosserra, ele não precisa de eletricidade. Então esse nome não faz sentido, se bem que muito nome de filme aqui no Brasil é completamente diferente, velho. Só perde pra Portugal. Lá em Portugal tem uns filmes que é tipo a Rapariga Perigosa, o Guri Matador de Pombos. É uns filmes assim, mas aqui no Brasil também, velho, chega uns filmes com os títulos nada a ver. Lá ele, Deus me livre, Deus... E uma saga de terror slasher muito influente, e uma das mais importantes é Sexta-feira 13. Mas antes de eu falar sobre ela, deixa eu me apresentar. O meu nome é Vitor Hugo e eu quero que você comente aqui embaixo qual que é a sua saga de terror slasher favorito. E vamos falar de Sexta-feira 13, que pra mim é a definitiva, é a mais conhecida, é talvez a mais influente e a que tem mais filmes. E ela quebra aquele paradigma que eu falei, de que somente o primeiro filme das sagas slasher é bom? Não. Sexta-feira 13, na minha opinião, o primeiro é o mais fraco, o segundo e o terceiro são os melhores, principalmente o terceiro, ele é muito bom. E o Jason X, que é aquele Jason vai pro céu, o Jason vai pra Marte lá, eu esqueci o nome dele, é o perfeito. Aquilo ali é perfeição. Quando a gente vai acompanhar um filme slasher, se a gente quiser ver uma história boa, uma história bem desenvolvida, você vai se frustrar. Você tem que assistir um filme slasher buscando a seguinte coisa: mortes legais, personagens razoáveis e um vilão muito massa. E em Sexta-feira 13 a gente tem isso. E por que eu falei que o primeiro é o mais fraco? Porque no primeiro a gente não tem o Jason sendo o assassino. Na verdade a gente nem vê quem é o assassino, porque no filme a gente acompanha a perspectiva de quem tá matando. A gente não acompanha em terceira pessoa a galera morrendo. A gente vê o assassino, a gente vê... O filme a gente acompanha as mortes através da visão do assassino, que no final a gente descobre que é a mãe do Jason. E aí no final do primeiro filme ela morre, no segundo o Jason volta pra vingar ela. E aí que é construído o maior ícone de terror de todos os tempos, que pra mim é o Jason. Ele é o definitivo, todo mundo conhece o Jason. Minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo. Até um bebê recém-nascido, as primeiras palavras dele vão ser Jason Voorhees, porque todo mundo conhece. E essa saga, ela não é diferente das outras no quesito de ter filme ruim. Tem muito filme ruim, tem muito filme sem sentido, porque é o que acontece. Existe uma coisa no mundo maravilhosa, que eu sou apaixonado, que eu morreria por ela. Não, aí também não. Mas é o dinheiro. Existe uma coisa chamada dinheiro. E o dinheiro faz esses filmes slashers, essas sagas slashers, se serem destruídas. Porque eles produzem um filme e fica bom. E aí aquele filme tem uma recepção muito boa do público. Aquele filme fatura muita grana. Vão lá e produzem mais um. E quando vão ver, estão no Jason X, estão no Jason vai pro inferno, Jason vai pra Nova York, Fred versus Jason.
Tá me entendendo? O dinheiro destrói essas sagas. Mas pra mim, se a saga Sexta-feira 13 tivesse acabado no terceiro filme, perfeito, excelente. Por quê? Primeiro, a gente tem uma introdução sobre quem é o Jason Voorhees, o garotinho que morreu enquanto os instrutores estavam fritando bife. E, inclusive, esse clichê, essa coisa de que toda vez que alguém vai dar uma borrachada no filme, ela morre, surgiu em Sexta-feira 13. Então esse clichê surgiu aí. Mas no primeiro filme a gente acompanha a história do guri que morreu e a mãe dele tá vingando. No segundo a gente descobre que aquele guri não morreu e tava vivendo no mato. E no terceiro ele pega aquela máscara e aí ele fica definitivamente o Jason que todo mundo conhece. Pra mim esse filme ele é icônico. Essa saga ela é icônica e pra mim é uma das minhas favoritas. Perde só pro próximo dessa lista, que sem mais enrolação é Nightmare on Elm Street, ou como é traduzido, A Hora do Pesadelo. Pra mim, A Hora do Pesadelo ela é diferente de tudo. Por quê? Grande parte dos esforços do filme slasher é criar um vilão icônico. Então Jason é um vilão bem feito, só que ele não é tão inventivo, ele é só um assassino serial killer psicopata. O primeiro dessa lista foi o Massacre da Serra Elétrica, e lá a gente tem o Leatherface, e ele também não é um cara muito fora do padrão, ele é só um cara psicopata. Mas aí surge A Hora do Pesadelo e a gente conhece o Fred Krueger, que ataca todo mundo no mundo dos sonhos. Cara, essa ideia pra mim é genial. A ideia de é meio que impossível escapar dele, porque todo mundo precisa dormir. Se você dormir, ele vai te passar o pincel, ele vai te matar. E também a personalidade dele ser diferenciada é muito bom. A gente estava acostumado, a gente não, porque eu não vivia essa época, mas a galera que estava lá na época estava acostumado com as seguintes coisas: Michael Myers, Jason, Leatherface, vilões silenciosos, vilões que atacavam todo mundo calados, eles ficavam ali, matavam e iam embora. Mas aí a gente conheceu o Fred Krueger, um cara sádico, um cara zoeiro, que ele vai te matar, mas antes de te matar ele vai te botar medo, até porque ele é movido pelo medo, mas ele vai te zoar, ele vai te sacanear, se você sofreu bullying, ele vai te sacanear de alguma forma pra você sentir mais medo e morrer se sentindo mal, entendeu? Essa é a característica dele. Mas além disso, toda a história dos filmes de um cara que te ataca nos sonhos, olha como que isso é perturbador. E na saga A Hora do Pesadelo, a gente é apresentado a melhor Final Girl de todos os tempos, que é a Nancy Thompson. Nesses filmes de terror, nesses filmes slashers, a gente sempre acompanha uma personagem que vai até o final tentando sobreviver. Normalmente elas são burras, elas são idiotas, mas nesse filme a gente tem a Nancy Thompson, que é uma guria esperta, e ela saca as coisas. Ela saca a seguinte coisa, ó: a galera tá dormindo e tá morrendo. A galera, tem algo estranho nisso. Então ela começa a tomar café, coisa pra não dormir. Ela é esperta e ela não tem medo do Fred Krueger. Ela consegue, entre aspas, vencer ele. Pra mim, ela é a melhor Final Girl de todos os tempos. Todo o meu medo de viajar de avião é graças ao filme Premonição. No primeiro filme Premonição, a gente está acompanhando o nosso personagem principal. Ele está indo numa viagem de escola com toda a turma dele. E quando ele está lá dentro do avião, ele tem uma premonição, um sonho, uma visão, e vê aquele avião caindo. E aí ele fica desesperado, arruma problema lá e sai do avião. E uma galera vai atrás dele, porque a galera fica com medo. E aí, até aí tá tudo de boa, o avião decola, mas quando ele tá lá embaixo no chão, triste porque tá perdendo a viagem, o avião explode. Bum! Pô, relembrando que agora o início desse filme é muito bom, talvez seja o melhor início de filme slasher de todos os tempos. Mas continuando, a galera que saiu fora do avião não ficou livre não. A galera que saiu fora começa a morrer com base nas ordens que eles estavam sentados dentro do avião. E aí o protagonista percebe a seguinte coisa: é impossível vencer a morte. É impossível você conseguir fugir da morte, porque a morte vai te pegar de todo jeito. Então nesse filme slasher a gente não tem um vilão marcante, a gente não tem um vilão imponente como é o Jason, ou um cara zoeiro como é o Fred Krueger. Nesse filme a gente tem o vilão que é a morte, que se torna impossível de vencer. Não tem como, porque não é uma materialização. Tipo, eu tô aqui agora e essa estante cai na minha cabeça. Não tem nada que eu tenho pra fazer, o teto desaba. Você tá me entendendo? É impossível vencer a morte. E, cara, esse filme, novamente, ele é mais recente, ele é da década de 90. E ele é muito inventivo, ele é muito original na sua proposta de que não tem como vencer a morte. E como a morte vai caçando todo mundo na base de que eles deveriam morrer. E nos 6 filmes dessa saga a gente acompanha as mesmas coisas, que são pessoas que têm um déjà vu
e esse déjà vu fazem com que elas escapem da morte, e aí a morte vai caçando elas. Novamente, a gente torce pela morte, a gente quer ver as pessoas morrendo e como que elas vão morrer, como que vai ser a criatividade da morte para matar essas pessoas. Isso é muito bom. A saga Premonição, pô, é genial, porque é legal ver as mortes inventivas. Tá bom que já tá no 6º filme e tudo que tinha que ser feito já foi feito, mas pô, o primeiro filme ele é delicioso. E ele tem o melhor início de filme slasher de todos os tempos. Eu queria que você estivesse naquele avião! Que isso? Perfeito, tudinho, tudo até os mínimos detalhes. E esses filmes slashers têm muitos clichês, como eu já disse. Sejam as pessoas que vão cruzar e morre, ou o carro que não liga, ou a pessoa que sai sozinha de um cômodo e morre. E aí surgiu a saga Pânico, que zoa todos esses clichês. Ele é um filme diferenciado, porque enquanto ele zoa os clichês acontecem. E também, na minha opinião, tem um vilão muito top, um vilão simples e marcante, que se você é brasileiro, você já viu alguém vestido de Ghostface num carnaval que você foi. E novamente, a galera que acompanhava os lançamentos dos filmes slashers, a galera que gostava de filme de terror, já tava de saco cheio e não aguentava mais aqueles clichês. E aí, então surge o filme Pânico com essa metalinguagem de meio que se zoar esses clichês. E tem uma cena nele que é muito boa, que é um cara tá assistindo filme de terror dentro do filme Pânico, e aí o cara vai falando de todos os clichês que estão acontecendo, e enquanto ele tá falando dos clichês que estavam acontecendo no filme que ele tava assistindo, os clichês aconteciam com ele. Tipo, agora o vilão vai chegar atrás dele, e aí o Ghostface tava atrás dele, e aí agora o vilão vai atacar ele. E cara, é muito bom. E também tem a cena onde os personagens falam, a gente vai transar. Mas se isso aqui fosse um filme de terror, a gente morreria. Porque em filme de terror, todo mundo que transa morre. E é isso que acontece, eles vão transar e eles morrem. Porque eles estão zoando, entre aspas, todos aqueles clichês. E agora eu vou falar da saga definitiva de boneco. Quando a gente fala em boneco de filme de terror, automaticamente todo mundo pensa no Chuck. Se você não pensa, tem algo de errado com você. Mas nessa saga a gente acompanha a história do Charles Lee Ray, que levou um tiro, tava quase morrendo, mas antes dele morrer, ele passou a alma dele pro boneco. E aí a gente acompanha o Chuck matando geral e também tentando transferir aquela alma que tá no boneco para uma pessoa. E aí tem muita história sem sentido, tem muita coisa nada a ver, do tipo, ele tem que fazer o ritual para passar a alma que tá no boneco para uma criança, para uma pessoa, só que essa pessoa tem que ser a primeira que viu ele. E aí depois, no segundo filme, no final do primeiro filme o Chuck é explodido, então no segundo eles recriam o Chuck. E aí ele tem que transferir a alma para a criança que viu ele de novo. E aí tem que ser rápido, tem que correr, e ele fica no ADDUE, Dambalá, Galararara, é muito maneiro. E além de tudo, o Chuck também tem uma personalidade muito massa. Ele tem uma personalidade mais Fred Krueger, ele não mata calado não, ele zoa pra depois matar. E isso é bom, porque ninguém aguentava mais aqueles vilão calado assim. Ele chega aqui com a faca e vai embora. Não, o Chuck mata, zoa. E aí, é aquelas sagas de absurdos. A saga Chuck só tem filme absurdo. O primeiro, normalzinho. O segundo, normalzinho. Aí daqui a pouco a gente tem a noiva do Chuck, a gente tem o filho do Chuck, a gente tem série. E também tem aqueles remakes ou aqueles reboots, aquelas continuações mais novas, que tem aquela garotinha cadeirante, e aí mandam o Chuck, aí ele vai pro manicômio, e aí aquele filme é massa. Foi o primeiro que eu assisti de Chuck. Eu assisti aqueles mais novos antes de assistir os antigos, eu gostei pra cacete, falei, preciso assistir os originais. Mas pra mim a saga Brinquedo Assassino, a saga Chuck é o boneco definitivo. Quando a gente fala de boneco, a gente pensa no Chuck. Seria impossível eu trazer um vídeo sobre os filmes slashers mais marcantes e não mencionar a saga Halloween, lançada em 1978, onde a gente acompanha o nosso Michael Myers, um psicopata nato, um cara que é domado pelo mal, querendo matar a mulher sem motivo nenhum. No início do filme a gente acompanha o gurizinho matando a irmã dele a troco de nada, e aí esse gurizinho vai para um hospício e lá ele vive lá a vida toda, só que em algum momento ele consegue fugir. E nesse escape que ele tem, ele vê uma mulher na casa antiga que ele morava, onde ele matou a irmã, e aí ele percebe a seguinte coisa, eu vou matar ela, eu quero matar essa mulher sem motivo nenhum.
como é mencionado no filme pelo Dr. Loomis, ele é o mal encarnado. Ele só quer matar porque ele é mal, porque o cara é mal. E a máscara desse filme, a máscara do Michael Myers, é muito boa, cara, porque ela é simples, ela é básica. E o cara, ele é estranho, velho. Ele só anda e mata. Ele só anda e mata. Ele não faz aquele igual, por exemplo, o Leatherface faz aquela dancinha. Ou o Chuck que dá uma zoada. Ou o Michael Myers, não. Esse cara, esse filme, essa saga, na verdade, de Halloween, ela é marcante porque você pode ter um Michael Myers sendo seu vizinho que é maldoso e gosta de matar a troco de nada. Isso é possível. É provável? Não, mas é possível, pode existir. E ver ele querendo matar a Laurie Strode fugindo. Só que aí vira aquela putaria de fazer muito filme. Como eu disse, o dinheiro estraga o cinema. Eu não sou comunista, não. Eu tô só falando que o fator dinheiro faz com que a galera comece a produzir muito filme nessas sagas. Esses filmes começam a ficar ruins, porque eles querem fazer grana, eles fazem filmes sem história. Para mim, exemplos disso: Matrix. Outro exemplo, The Walking Dead. Outro exemplo. Aí acabou meus exemplos. Eu sou um cara de poucos exemplos, mas eu trouxe exemplos de coisas que começaram muito boas, mas que foram ficando muito ruins. Por quê? Ganância dos produtores. Todo mundo quer fazer grana, mas nisso acaba. Para os produtores, para o mundo capitalista, perfeito, mas pra gente que quer assistir um filme legal, um filme divertido, não dá. Pra mim é uma trilogia muito boa, que agora junta todos esses filmes slashers e cria algo novo, cheio de referência pra quem curte. É a saga lá, a trilogia, na verdade, de Rua do Medo lá da Netflix. Muito bom. Se você nunca assistiu, recomendo que você assista, recomendo que você procure sobre e dá uma olhada aí na saga Rua do Medo, que é cheio desses clichês, mas é cheio de referência e tem uma história relativamente boa. Agora eu quero que você comente aqui qual sua saga de filme slasher favorito e qual saga eu deveria ter falado, só que eu deixei de fora porque eu não sou a máquina, não lembro de tudo, não. E se você assistiu até aqui, deixa o like, inscreve, valeu pessoal, um grande abraço, falou!